Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo para vocês. O vídeo de hoje tá cheio de informações do Clube Atlético Mineiro. Você que tá chegando agora, já deixa aquele like, curte o vídeo agora para não esquecer depois, compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo e se inscreva aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. Semana cheia do Atlético, começando bombando com o mercado da bola, sem contar na quinta-feira, que tem Flamengo e Atlético pela Copa do Brasil. Inclusive, já registrei o meu palpite lá na Estrela Bet. Quem quiser vir comigo, o link vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Joga com responsabilidade, plataforma para maiores de 18 anos. Vamos falar do Galo, trazer agora a primeira informação do vídeo de hoje sobre Guilherme Arana. Acabou de sair literalmente lá no GE que o Spartak de Moscou pretende fazer uma proposta nos próximos dias oficial de aproximadamente 8 milhões de euros. Galera, sinceramente, 8 milhões de euros pelo Arana, para mim, é muito pouco. Jogador de 28 anos, muito identificado aqui com o Atlético, tem contrato até dezembro de 2027, ou seja, mais um ano e meio ainda de contrato com o Galo. O grande problema não é uma venda do Arana, é a reposição do Arana, e não tem nenhum jogador no elenco que pode assumir essa lacuna hoje. Se o Rubens, por exemplo, tivesse no Atlético, dava para o Atlético vender o Arana e segurar o Rubens. Eu preferia, hoje, sinceramente, se fosse para escolher, vender o Arana e ficar com o Rubens. O Arana, né, um dos maiores laterais esquerdos da história do Galo, a gente tem que admitir isso, um dos maiores, não é o maior, porém um jogador muito importante para o Galo. O reserva imediato é o Caio Paulista. Então, para você ver que nesse momento, sem sombra de dúvida, o Atlético tem que segurar o Guilherme Arana. Se fosse uma proposta no final do ano, eu tentaria subir um pouco ali os valores para 10, 12 milhões de euros, tá? Para vender o Arana, até porque, infelizmente, nesse último recorte dele de 6 meses, ele vem sofrendo com algumas lesões que vem prejudicando muito ele, mas é jogador de seleção brasileira. O Arana inteiro, ele é jogador de seleção brasileira, então eu acho que o Atlético tem que descartar essa proposta. Já vendeu o Rubens exatamente, né, para sanear algumas dívidas do clube imediatas, para manter o fluxo de caixa, salário em dia, então já chega. Que parem no Rubens, porque perder o Arana não adianta nada reforçar de um lado e perder do outro. Mas eu quero saber a sua opinião. Diante de uma proposta de 8 milhões de euros por um jogador de 28 anos, você venderia? Eu não venderia. No mínimo, no final da temporada ali, 12 milhões de euros, talvez eu venderia o Arana, mas no final da temporada, na metade da temporada, tem que segurar, ele é muito importante e vai ser, tá, para esse elenco comandado pelo técnico Cuca. Vamos trazer agora, galera, a segunda informação. Já falamos a respeito do Guilherme Arana, vamos trazer agora a especulação envolvendo o volante Otávio, aquele mesmo revelado pelo Internacional, fez uma excelente carreira no Porto, foi comprado pelo Al Nassr por 60 milhões de euros e nas últimas horas ele começou a ser especulado nos bastidores da cidade do Galo, tá, galera? Ele ainda tem mercado na Europa, desperta o interesse de outros clubes e a diretoria enxerga esse nome como improvável. Eu também não entendi o porquê surgiu essa especulação, esse burburinho, esses boatos que o Atlético estaria interessado na contratação do Otávio. Segundo as informações, se eu não me engano, do jornalista Hugo Mendes, o Galo fez uma sondagem pelo jogador. Agora, é muito normal em período de contratação, galera, o Atlético fazer sondagem, mesmo em jogadores improváveis e perto de impossíveis de se contratar. Por quê? Porque enquanto o Galo negocia na calada com o nome, por exemplo, esse quase acerto com o Reinier, né, eu vou falar daqui a pouco, foi meio que na calada, porque todo mundo tinha esquecido do Reinier, o nome dele tinha parado de ser especulado no Galo, todo mundo pensando em outros nomes, do nada o Galo vai lá, acerta com o Reinier, né? Faltam detalhes burocráticos, daqui a pouco eu vou trazer a informação. Aí, o Galo vai lá e sonda um nome assim, totalmente nada a ver, é difícil de trazer. Aí os jornalistas vão apurar para lá e esquecem de alguma coisinha aqui. Isso é muito normal, tá? Então, na minha opinião, é só uma cortina de fumaça do Otávio. É claro que se viesse seria um baita nome, mas aqui, cá para nós. Ó, o Nassr pagou, acho que em 2024, 60 milhões de euros. É muita grana, galera. Vocês acham que
o Galo simplesmente vai lá e vai buscar um jogador como esse? Ó, sinceramente, eu acho muito difícil jogador de seleção portuguesa, não que o Galo não mereça, não que a gente não possa sonhar, mas na minha opinião é improvável. Vamos falar agora do Reinier, deixa o like no vídeo aí, galera, e você que tá nos comentários, clique em hypar o vídeo, é muito importante você dar pontos pro vídeo, tá? YouTube recomenda nosso conteúdo para mais atleticanos. E reforço chegando, Atlético encaminha a contratação de Reinier junto ao Real Madrid. Galera, o Atlético encaminhou a chegada do Reinier, tá? Os últimos detalhes já estão sendo finalizados para que o Galo anuncie a chegada do jogador. Diversos jornalistas, setoristas, sites já falaram sobre isso, então não tem como dar crédito para um só, tá? O Frossá falou, o GE falou, a Itatiaia falou, Bruno Andrade falou, Thiago Fernandes falou, um monte de repórteres e jornalistas já cravam as negociações avançadas com o Reinier. Daí a informação que eu tenho é que o Atlético já encaminhou a chegada desse atleta, tá? Existe uma dúvida no formato da negociação. Inicialmente, o Galo queria um empréstimo, tá? Com opção de compra. Porém, o Reinier, se eu não me engano, já tem mais um ano de contrato com o Real Madrid. Ele veio de empréstimo, né? Voltou do empréstimo. Ele iria pro Real Madrid B, que é o Real Madrid Castilha, mas o próprio treinador falou que não conta com ele, que ele poderia buscar novos ares, era melhor para a carreira dele. E o Galo já estava conversando com o Reinier há um tempão. Paulo Brax, quando esteve na Europa, aproveitou para alinhar a contratação dele, né? O Tanaka falou sobre isso recentemente. Aí o que acontece, galera? O Reinier pode chegar ao Atlético em definitivo, tá? Mudou um pouco o curso da negociação, inicialmente seria por empréstimo, mas pode rolar ele chegar em definitivo. Tudo certo entre Galo e Reinier, falta apenas detalhes burocráticos entre o Galo e o Real Madrid. Então teremos um ótimo reforço e o Galo também avançou pelo Juan Portilha. É isso mesmo, pensa agora meu campo do Galo, com as opções que já tinha agora com o Alexander, com o Reinier e com o Portilha, que também avançou segundo a imprensa argentina. Aí o Galo tá ficando muito forte nesse meio campo. Ainda vai faltar um zagueiro, na minha opinião, quem sabe, né, um Nino da vida, um grande jogador, e não precisa ser uma contratação bombástica, caríssima, mas um jogador confiável, que chegue e coloque o Alonso no banco, porque sinceramente o Alonso tá decepcionando demais. Quero saber a sua opinião, você que tá do outro lado, o que você achou dessa quase contratação aí do Reinier, que praticamente podemos dizer que ele é do Galo, falta, vamos esperar assinar, né, para o trem ficar certo e não correr o risco de melar. O que você acha aí do avanço do Portilha? Quero que você comenta para mim aqui embaixo também sobre essa proposta do Guilherme Arana e também dessa especulação envolvendo o Otávio. Não esquece de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal, tá? Eu vou ficando por aqui, mas volto a qualquer momento com muito mais notícias, especialmente para vocês. E confiram as cotações, tá? De Flamengo e Atlético lá na Estrela Bet. Tamo junto, aquele abraço.